Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo, bom, senhores e senhoras. O que acontece é que está tendo muitas mudanças, né, no cenário do Fluminense. Mudanças inesperadas, justamente, né, muito estranhas do que aconteceu. Uma delas, por exemplo, o local paulista. E realmente é uma chegada de um velho novo jogador, né? Que foi emprestado, mas foi devolvido logo de cara. Eu vou comentar bastante sobre a situação toda. Então, bora para esse vídeo. Bom, senhores, vamos falar sobre Fluminense e São Paulo acerta empréstimo de Caio Paulista. O clube tem negociação encaminhada por atacante que se apresentará nessa semana no Murilo. O que acontece é que realmente o Caio Paulista não vem jogando. Ele sempre vem ficando na reserva. E é que eu falei lá atrás, né? Sobre o Caio Paulista que eu não tinha entendido e também continuo sem entender. É o seguinte, tecnicamente falando, o Caio Paulista é lateral para o Diniz. Até agora ele não mudou a situação. Continua sendo lateral. Né? E na lateral que ele tem, ele está disputando contra dois. Contra o Calegari, que vem toda hora jogando como titular do Fluminense, e o reserva, que é o Jorge. Entende? Então, sim, a gente tem ali realmente jogadores que realmente são melhores da posição dele. E até mesmo no ataque, que você teria o Keno, você também tem o Marrone, você tem o Meixo Araújo, você tem o próprio João Lourenço, o Zac. Então, realmente falando, a cada vez que a gente comenta sobre o assunto Caio Paulista, realmente se comprova que realmente é muito problemático e que ele não tinha como ficar ali. Então, assim, Caio Paulista então vai para o São Paulo. A situação interessante é que tudo dava a crer que ele iria para o Bragantino, mas acabou indo para o São Paulo. Não sei por que motivo. Eu não sei por que motivo o São Paulo quer realmente pagar pelo jogador. Realmente, assim, tem várias peças que são interessantes pelo São Paulo. E o Caio Paulista, ele vai chegar para ser um reserva. Ele não vai chegar para ser um titular, de fato, do São Paulo. Aliás, uma coisa interessante é que o Caio Paulista, porque ele é de São Paulo. Aí, quando ele for para São Paulo, ele vai ter que tirar Paulista. Então, ele fica Caio só, basicamente falando. Então, realmente falando, é interessante a gente notar sobre isso. Porque o São Paulo quer ir até agora, eu não entendi. Eu já comentei sobre o Caio Paulista em diversos vídeos nesse canal. Já dei minha opinião. Na minha concepção, eu coloco ele ainda como reserva do Jorge. Eu acho que o Calegari é um bom jogador. Está jogando muito agora. Está jogando muito. Resolveu jogar muito nesse ano. E por conta disso, por conta de estar jogando muito esse ano, junto com o Jorge, realmente falando, né? O Jorge até agora jogou um jogo e não jogou tão bem, mas eu acho que no futuro o Jorge vai render bastante ao Fluminense. De fato, o Caio Paulista fica sem espaço. Então, realmente, além dele, você tem o próprio Johnny, você tem outros jogadores ali na lateral esquerda. A grande evidência que talvez possa vir também o Marcelo para o Fluminense. Então, isso tudo aí carrega exatamente assim, tá, o que a gente vai fazer com o Caio Paulista? É isso que eu falei lá atrás, ó. Eu fiz um vídeo lá atrás que disse assim, o que fazer com o Caio Paulista? Eu fiz essa pergunta. É interessante, né? Que quando eu faço essa pergunta, lá atrás, eu acho que foi no início de janeiro, e a resposta vem agora. É emprestá-lo. Porque não tem mais local para ele. O que eu espero dele no São Paulo, né? Assim, eu espero que ele vai ser a mesma coisa. O Barolo, que é o grande expoente do São Paulo, vai ficar muito puto. Aliás, até acho que, tipo, ele vai ficar xingando ele. Quando o Caio Paulista tocar na bola, ele vai xingar. Aí vai passar a bola errado, vai xingar. Ele vai chutar errado, vai xingar.
Cara, eu tô com medo, cara. Talvez o Barolo ele possa ter um AVC por conta do Caio Paulista. Eu tenho muito medo disso. E sobre a minha observação, justamente isso, cara. Tipo, o São Paulo é um time que não tá na Libertadores, nem sequer tá na Sul-Americana. Quer dizer, não, tá na Sul-Americana, mas não tá na Libertadores. Realmente, assim, as negociações de São Paulo estão cada vez mais esquisitas. E realmente falando, a evidência que eu tenho é que o Caio Paulista foi um fracasso, né? Aquela questão também dele vir junto com o outro jogador lá, que eu não sei se qual era o nome dele agora, também não me importa muito. O Caio Paulista que realmente só fez 2 jogos muito bons, muito acima da média. E tipo, pro Diniz, o pensamento do Diniz é o seguinte: o Diniz ele quer muito mais jogador que se mantenha no 8 do que esteja no 10 em algum momento e depois no 4. E para mim eu acho que é bom. Claro, na minha concepção, ter um 10 em algum momento seria interessante. Tanto que, por exemplo, a questão do Natan ainda está engasgada ali. Na minha concepção é isso, né? É, vamos observar o Paulista. Eu vou observar bastante o Paulista para ver como é que ele vai estar lá dentro. Vamos ver se ele realmente vai se acertar no São Paulo. Se acertar no São Paulo, talvez ele seja contratado pelo São Paulo e ajude muito o Fluminense. Tudo bem? É só aguardar mesmo e, como psicólogo, é justamente isso, né? Às vezes eu espero muito tempo. Igual, por exemplo, o, o Bahia, ele foi, teve pênalti, o cara cobrou mal, o Biel sozinho, sem goleiro nenhum, ele dá um chutão, vai lá para aquilo dos infernos. Aí isso daí ninguém fala. Gosto muito de falar isso. Vamos esperar um pouco para a gente ver qual que é a real situação do jogador. Então é isso que eu te falo. Às vezes eu sou chato demais. E você vê, né? Os meus vídeos demoram muito para existir muito por conta disso, porque eu sou chato demais. Eu gosto muito de observar, ficar observando, para depois falar. Eu falei já lá, assim, cara, vamos tomar cuidado, vamos falar, porque a gente tem que falar de uma forma direita, correta, tá bom? Então vamos esperar? Bora? Tá bom. Antes de continuar esse vídeo, 3 informações e 2 pedidos. Primeira informação, tem um Pix na tela aqui, então se você quiser me ajudar, para mim tá ótimo. O segundo é, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais 12 horas e vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20 e 21 asterisco. Asterisco para falar que talvez passe no tempo, tá bom? Então vem com o pai para mais. Faz o triplo C, meu primeiro pedido. Curta, comente, compartilhe. E segundo é se inscreva no canal, tá? Então vem com o pai para mais vídeo do canal, só bora. E bom, o Fluminense encabe um empréstimo de Johnny, e não somente de Johnny, mas também de Cipriano, né? Para o Bragantino. Então a gente vai para uma saída, para uma outra saída, né? Jogadores para dar uma rodagem bastante do jogador. O Johnny, para mim, seria um bom terceiro reserva, justamente, né? Do lateral direito, né? Eu falei o quê? Lá atrás eu falei sobre Abner, não. Eu falei sobre o Johnny. O Johnny, ele foi encaminhado, né? Junto com o Cipriano, que também é um jogador que eu acho interessante no Fluminense. O Cipriano, que eu já fiz também vídeo. Eu já fiz vídeo dos dois até. Eu já vi vídeo tanto do Johnny como do Cipriano. O Cipriano, ele já participou justamente da reserva do Fluminense e também jogou o Campeonato Carioca ano passado, junto com o Johnny, propriamente dito. Vamos lá. Então, o Johnny Cipriano indo para o Bragantino, né? Aliás, o Bragantino, ele tá fazendo uma coisa interessante, né? Ele tá sempre pegando um garoto novo, que realmente não tem tanta experiência assim de futebol, e tentando somente realmente promover esse jogador para ali. Tanto que realmente, por exemplo, o Claudinho foi isso, você tem o Arthur, que também tá lá, você tem o próprio Miguel, que às vezes entra e entra bem. Então, realmente falando, o Bragantino hoje é um time muito mais de formador e vendedor do que propriamente dito de algum time de expressão.
quem olha para o Bragantino de hoje é o Bragantino de formação e venda de jogador. E o Johnny e o Cipriano pode ser uma boa formação e venda de jogador. Eu gosto muito do Cipriano, eu vi alguns jogos sobre ele. Então é bem interessante falar sobre isso. Outro tema aqui importante é... Aí vamos falar, né, sobre a soma, né, da base do desempenho, né? Na base, tanto o Cipriano como o Johnny foram excelentes jogadores, né? Titulares absolutos no elenco. O Johnny realmente ele me parece muito ser um Samuel Xavier, realmente que vai para a área, que não quer saber, que quer ficar driblando, que quer ficar chutando. Ele é muito mais um cara ofensivo. E o Cipriano é um cara bem mais técnico, muito parecido com o que é o Nino. Se a gente olha para o Nino e vê o Nino fazendo altos desarmes e altas jogadas de zagueiro, muito dele tem o Cipriano. Então, realmente, na base eles foram espetaculares, de desempenho muito bom, acima da média normalmente, né? Esses jogadores, eles tiveram justamente aquela geração de ouro, né? Do Fluminense lá, que chegou até as quartas de final e perdeu para o Santos, justamente, né? Então, para você ver só a situação, vai ser bom? Vai ser bom. O Bragantino, ele faz isso, ele faz isso. Você tem que ficar de olho, por favor, gente. Tem que ficar de olho nessa base, tá bom? Vamos até aumentar aqui, está muito para falar isso. Então é isso, né? Cabo Paulista realmente vai ser bom a rodagem, tomara que ele seja vendido. O Johnny e o Cipriano, eu quero que só dê rodagem, não venda esses dois jogadores, que serão importantes para o Fluminense no futuro. E vamos observar, né? Vamos fazer isso, né? É chato falar isso, mas é sempre dito isso. Vamos observar, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, minhas estão na descrição, Pix na tela. Visou dos dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.